A história da humanidade é tão extensa que para separar e contar o tempo histórico foi feita uma periodização dela. Então, os períodos da história são a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Dentro da pré-história também tem suas divisões. Ela é dividida em período paleolítico, período neolítico e a Idade dos Metais. No vídeo de hoje trataremos sobre o período paleolítico. O período que vai do aparecimento dos seres humanos na Terra até o desenvolvimento da escrita, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, é conhecido como a pré-história. A denominação pré-história começou a ser utilizada no século XIX. Nessa época, acreditava-se que só era possível recuperar a história de qualquer sociedade se ela dominasse a escrita. O registro escrito era então considerado a única fonte confiável das experiências humanas. A tradição oral, as pinturas, os objetos de uso cotidiano, por exemplo, representavam fontes secundárias e pouco confiáveis. Assim, a escrita passou a ser o marco divisório entre sociedades históricas que dominavam a escrita e pré-históricas que não dominavam a escrita. O termo pré-história foi criado em 1851 e pretendia designar o período da vida da espécie humana anterior à invenção da escrita. A história seria estudada, portanto, a partir do momento em que surgiram os primeiros documentos escritos. Essa ideia é hoje muito criticada, afinal, os humanos que não sabiam escrever também têm história. Eles viviam, comiam, faziam objetos, se comunicavam. Como já sabemos, não é preciso o documento escrito para a pesquisa histórica. A cultura material também é fonte importante para o trabalho do historiador. Pelos desenhos deixados nas cavernas, as chamadas pinturas rupestres, o historiador pode obter indícios do que aqueles homens faziam, como pensavam, enfim, como eles viam o seu mundo. Pelos vestígios de utensílios, de ferramentas, o historiador pode saber como essas pessoas comiam, de que forma caçavam os animais, se faziam fogueiras, enfim. Por isso, muitos estudiosos hoje em dia preferem chamar a pré-história de História dos Povos Pré-letrados ou Povos Ágrafos, isto é, História dos povos que não sabiam escrever. Conhecido como o primeiro período da pré-história e como o mais extenso período da história humana, o período paleolítico abrange uma datação bastante variada que vai de 2,5 milhões de anos até 10.000 a.C. Desprovido de técnicas muito sofisticadas, os grupos humanos dessa época desenvolviam hábitos e técnicas que facilitavam sua sobrevivência em meio às hostilidades impostas pela natureza. No Paleolítico Inferior surgiram as primeiras espécies de hominídeos, provavelmente na África. Nesta época, a temperatura era muito baixa, obrigando os humanos e outros animais a viverem em cavernas. Os hominídeos surgidos nesta época foram os Australopithecus, Homo habilis e Homo erectus. Os objetos usados por eles foram confeccionados primeiro em osso e madeira, depois em pedra e marfim. Usavam um machado de pedra para cortar e esmagar os alimentos, para defesa e fazer furos. As lascas eram aproveitadas para fabricar objetos cortantes, daí o Paleolítico ter ficado também conhecido como período ou Idade da Pedra Lascada. Foi provavelmente nesse período que surgiu uma das mais importantes descobertas para a sobrevivência da humanidade: o fogo. Não se sabe ao certo como isso aconteceu, mas o fogo deve ter sido inicialmente obtido de modo indireto, isto é, derivado de um acidente natural, um raio, um vulcão ou outro. Há várias formas de produzir fogo artificialmente. Mas com o tempo eles aprenderam a obter o fogo por meio do atrito de pedras ou de pedaços de madeira. Sem dúvida, o fogo foi muito útil para essas pessoas, protegia contra o frio, aquecia os alimentos e ajudava a espantar os animais. Então, nessa época, os homens dominaram o fogo e já existia uma ideia primitiva de comunidade ou sociedade, pois haviam grupos nômades onde existiam espécies de famílias primitivas que no conceito deles eram muito importantes.
O Paleolítico Médio foi um espaço temporal, cultural e geográfico mais restrito do que os períodos do Paleolítico que o antecedem e sucedem. Neste período que surgiu o homem de Neandertal, que era um pouco mais inteligente que seus antecessores. Eles começaram a explorar mais a distribuição geográfica e passaram a ocupar a Europa enquanto desenvolviam um pouco mais as suas técnicas de talhe. Nesta época também que surgiram os sambaques, que foram os primeiros hominídeos encontrados na América do Sul, situados principalmente em áreas litorâneas. No Paleolítico Médio que os homens começaram com a tradição cultural de reservar um lugar para depositar os restos mortais de seus entes queridos e todos os pertences deles, vestes, colares, cerâmicas e ferramentas, além de também depositar no mesmo local conchas e restos mortais de animais. Era um conceito primitivo de religião formando-se. No Paleolítico Superior, os humanos passaram a habitar em cavernas, devido ao resfriamento intenso do planeta e o norte da Europa ter ficado coberto de gelo como consequência da quarta glaciação. Neste período, desenvolveu-se o Homem de Cro-Magnon, que já é o humano moderno propriamente dito. Caçava animais de grande porte, mamute, bisão, renas, utilizando para isso armadilhas montadas no chão. Com o passar dos anos, os homens deste período começaram a viver em grandes grupos. Para enfrentar o frio, quando migravam para regiões de poucas cavernas, construíam moradias rústicas com pele de animais, rochas e gravetos. No período Paleolítico Superior, o homem começa a desenvolver a pintura rupestre nas cavernas, permitindo um entendimento contemporâneo maior de sua cultura. Segundo alguns arqueólogos, é neste período que o homem começa a se apegar à sobrenaturalidade, dando origem à religião. Eles cultivavam o poder feminino da natalidade e as consideravam superiores por gerarem a vida ao engravidar. Foram descobertas no abrigo de rochas Cro-Magnon conchas cauris, descritas como o portal por onde uma criança vem ao mundo. Eram cobertas por um pigmento de cor vermelha ocre que simbolizava o sangue e estavam intimamente ligadas ao ritual de adoração às estatuetas femininas, que evidenciavam a função da mulher no período, a de procriar com úteros grandes, que se entende como gravidez, e seios também grandes, evidenciando a amamentação. Escavações atestaram que estas estatuetas eram encontradas muitas vezes numa posição central, em oposição aos símbolos masculinos. No fim da Era Paleolítica, o planeta estava começando a sofrer variações climáticas glaciais. Apesar de extensos períodos de frio, a temperatura começou a amenizar e ficar mais favorável aos humanos primitivos, suscitando em grandes mudanças entre o intervalo histórico de mais de 10 mil anos de transição no período Paleolítico ao período Neolítico. Muitas das informações sobre a vida paleolítica ainda estão em desenvolvimento e dependem do desenvolvimento de pesquisas que envolvem diferentes áreas do conhecimento científico. Recentemente foi descoberto que os homens dessa época nem sempre viviam nas cavernas e, quando as habitavam, somente utilizavam a sua entrada na maior parte do tempo. A cada dia são diversas as informações que nos expõem detalhes desse período tão distante e ao mesmo tempo interessante. E aí, o que você achou do vídeo? Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de curtir e favoritar o vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se e ajude este projeto a crescer. Muito obrigado!